Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo de fluidos que começamos na última aula, onde vimos o conceito de pressão, o conceito de coluna de fluido produzindo uma pressão. E hoje nós vamos ver dois tópicos que são extremamente importantes para fluidos. O primeiro é fluidos em movimento. Nós vamos pegar e ver um fluido que não está estático, ele está se deslocando, ele tem uma velocidade. Isso leva a um conceito extremamente importante, em especial para as engenharias, que é chamado de vazão. Então nós vamos ver esse conceito e vamos ver as grandes aplicações dele. Em segundo, nós vamos ver os gases. Os gases, né? O gás que nós respiramos, os gases contidos nos cilindros, todos esses gases são extremamente importantes, né? Uma grande variedade de aplicações com fluidos é gases, né? Envolve os gases, não os fluidos líquidos. Então nós vamos aprender um pouquinho o conceito de fluido gasoso e a interpretação de temperatura, porque os gases nos criam uma possibilidade extremamente interessante de aprender um pouco sobre temperatura. Muito bem, então vamos começar com a parte de fluidos em movimento, que é essa nossa segunda aula de fluidos. Às vezes, essa parte é classificada como hidrodinâmica. E a hidrodinâmica está presente na vida da gente de várias formas. A maioria dos fluidos não estão em repouso, eles estão em movimento, não é? E a maioria das aplicações que nós teremos que idealizar com fluidos, muitas vezes envolve o transporte de fluidos pela tubulação, portanto faz parte da chamada hidrodinâmica. Muito bem, e nessa conceituação de fluidos em movimentos, a velocidade passa agora a ser extremamente importante. É a mesma coisa como nós aprendemos na mecânica, né? Nós vimos agora o conceito de massa e ação da gravidade sobre a massa, que gerava o conceito de pressão, coluna, né? Que nós aprendemos. Agora, esse fluido tem que ter movimento. E se ele tem movimento, nós temos que ver algumas características. Nós vamos começar tratando os fluidos como a água, que são pouco compressíveis. Não é? Quando você tenta comprimir uma água, não é fácil. Se você botar água dentro de um galão e tentar comprimir, é muito difícil. Tá certo? Então elas são chamados fluidos pouco compressíveis. O gás, por outro lado, já é um fluido altamente compressível e nós vamos ver as características que isso permite elaborar com esses fluidos. Mas então vamos tratar agora com esses fluidos que são pouco compressíveis, tá certo? Ou são incompressíveis e nós não vamos ver algumas características dele, como viscosidade, etc. Só vamos fazer um conceito após vermos gases para entender qual é a origem física desses conceitos. Muito bem, então vamos começar com essa parte. Nós vamos imaginar aqui um fluido que ele está em movimento dentro de uma condição de contorno, que pode ser um tubo ou não. E eu tenho esse tubo, aqui eu tenho uma seção transversal do tubo, que eu vou chamar de A1, então essa é a área do tubo nessa região, e aqui nessa outra região, que eu vou chamar de 2, então eu tenho uma região 1, uma região 2, eu vou chamar de A2, a área do tubo. Então tem um tubo cuja área, né, vai ficando menor e menor. E aí eu vou botar um fluido aqui dentro, tá certo? Lembre-se que o nosso fluido sempre tem uma densidade ρ. Então, ρ para nós é a densidade mássica do fluido, tá certo? Que é o que nós trabalhamos, né? Nós não trabalhamos com a massa realmente específica, mas trabalhamos com a densidade. E aí eu vou ver o seguinte, existe aqui, esse fluido, ele escoa. Então, há um movimento do fluido ao longo das condições que eu determinei com condições de contorno. Então, é um fluido que está em movimento. E esse fluido estando em movimento, ele sai daqui e vai para cá. Mas devido às propriedades do fluido serem incompressíveis, a densidade não varia, né? Então, essa é a chamada incompressibilidade. Isso aqui é constante ao longo de todo o processo.
Então a densidade do fluido não varia. E se isso é constante, nós podemos tirar algumas propriedades interessantes. Porque apesar desse fluido deslocar, ele não vai deslocar, devido a essa propriedade da densidade ser constante, ele não vai se deslocar com a mesma velocidade. E é isso que eu quero calcular. Qual é a velocidade em cada ponto desse fluido. Então nós vamos imaginar aqui uma porção do fluido na região 1 e vamos ver essa porção se deslocando por um determinado tempo. Então eu vou olhar aqui uma porção desse fluido que chama ΔX1. Ele tem um comprimento ΔX1 numa área A1. Então eu estou olhando essa porção. E como isso está fluindo, isso aqui representa um volume, não é? Qual é o volume que eu tenho aqui desse fluido? Ou a massa que eu tenho aqui? A massa que eu tenho de fluido, que eu vou chamar de ΔM, ela é igual a ΔX1 vezes a área A1 vezes a densidade, né? Porque ΔX1 vezes a área dá o volume, como se fosse um cilindrinho. Isso aqui eu estou assumindo como tendo uma simetria cilíndrica, né? Ele é uma coisa que é circular em toda a sua extensão. Não é necessário que seja assim, mas nós vamos adotar para simplificar. Então eu tenho uma massa e essa massa vai se deslocar. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: essa massa que nessa região passou com uma velocidade V1, qual vai ser a velocidade que ele vai passar aqui? Então eu tenho que ir nesse lado de cá agora e olhar a mesma quantidade de massa. Só que a mesma quantidade de massa, como variou a seção transversal do tubo, não necessariamente é o mesmo comprimento. Então agora vai ser um ΔX2. E a massa, a mesma massa ΔM, uma massa que é ΔX2 vezes A2 vezes a densidade ρ. A densidade ρ é a mesma, não é? Que o fluido é o mesmo. Muito bem, aí a gente pergunta o seguinte: aqui o fluido tem velocidade V1, portanto, ΔX1 nada mais é do que a velocidade do fluido vezes um certo tempo que eu esperei ΔT. Da mesma forma, o ΔX2 é a velocidade 2 vezes ΔT. Lembre, distância é velocidade vezes tempo. E eu estou considerando um mesmo intervalo de tempo. Então eu estou falando quanto fluido passou aqui, né, durante um tempo ΔT, que eu estou imaginando, com uma velocidade V1, aquela mesma quantidade vai atingir uma outra região e agora vai ter supostamente uma velocidade que eu vou chamar de V2. Tá certo? Veja que é a mesma massa, que aqui se deslocava com V1 e aqui se desloca com V2. Então, essas duas grandezas são iguais. E é isso que eu vou fazer. Eu vou igualar essas duas grandezas. Então, isso tem que ser igual a isso. Tá certo? Então, no lugar do ΔX, eu vou colocar V1 ΔT. Então, eu fico com V1 ΔT A1 ρ tem que ser igual a V2 ΔT A2 ρ. Não se preocupe que eu vou agora, como o fluido, a mesma quantidade de massa que passa aqui numa quantidade de tempo vai passar aqui, senão eu teria que estar acumulando massa, não é verdade? Então, V1 vezes ΔT, que é o mesmo tempo, A1 vezes ρ, é igual a V2 vezes ΔT vezes A2 vezes ρ. Essa é uma igualdade, não é? Só que isso é igual nos dois lados e isso é igual nos dois lados. Então eu obtenho que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. Então o produto da velocidade pela área se mantém constante, tá certo? Isso é uma constante ao longo de todo o escoamento. E a isso nós damos o nome de vazão. Então o que é vazão quando um fluido se desloca? É o produto da velocidade vezes a área, que de alguma maneira acaba dando o quanto de volume, o quanto passa por unidade, né? Quanto vai passar? Isso aqui vai ser volume por segundo, metros cúbicos por segundo, ou não é isso?
que é o que vai dar aqui, multiplicando velocidade por área, dá volume por segundo, que é vazão. Então, o que acontece? A vazão se conserva durante o movimento de um fluido que tem densidade constante, que é o chamado fluido incompressível. É por isso que quando você pega, deixa a água sair da torneira, se você vai lá e restringe a área da mangueira, ela vai mais longe, porque eu diminuo a área, aumenta a velocidade. Essa equação está mostrando para a gente que diminuindo a área aumenta a velocidade, porque o produto da velocidade pela área é uma constante. Essa constante da vazão dos fluidos é extremamente importante em qualquer aplicação. Todo mundo que já andou dentro de um rio sabe que aonde o rio fica mais estreito, a velocidade aumenta. Então, a vazão, que é o produto da velocidade pela área de condução do fluido, é uma constante ao longo do movimento do fluido. E daí eu posso fazer contas das mais distintas para você, né? Eu posso pegar um tubo e eu falo assim, eu vou começar com um tubo aqui, onde o meu fluido está andando a, vamos dizer, 0,3 metros por segundo, hipoteticamente. Mas eu tenho, e isso aqui tem uma área de, vamos dizer, 20 centímetros, vamos colocar tudo em metro, né, para ser condizente à unidade, tem 0,05 metros quadrados de área. Aí eu tenho que aqui fazer uma constrição desse tubo, tá certo? Então eu tenho que fazer uma constrição desse tubo, ficando um tubinho, e eu quero que agora o fluido esteja se deslocando a 1 metro por segundo. Então eu multipliquei por praticamente 3 a velocidade de vazão. A pergunta que eu faço é, qual deve ser a nova área? E aí é trivial, 0,05 vezes 0,3 tem que ser igual a 1 vezes a nova área. 0,05 vezes 0,03, usando a nossa notação só para simplificar, é 5 vezes 10 a menos 2, vezes 3 vezes 10 a menos 1, e isso é igual a 1 vezes A é A. Isso aqui vai dar 15 vezes 10 a menos 3, que é 0,015 metros quadrados de área. Então eu tenho que praticamente dividir por quase 3,5, né? A área para que a vazão, para que a velocidade do fluido aumente praticamente 3 vezes. É mais ou menos a mesma razão, né? Mas a vazão é extremamente importante, porque os fluidos em movimento, principalmente aqueles de densidade constante, que eu falei que são os incompressíveis, eles precisam ser caracterizados com relação à vazão. E a vazão me permite saber a quantidade de fluido que está sendo conduzida durante o transporte do fluido, que é algo extremamente importante para nós. Então o conceito de vazão está dado. Agora vamos criar um novo conceito, né? Porque eu tenho que fazer aqui uma continha, embora isso normalmente não se faz, mas eu vou fazer. Agora nós vamos imaginar a presença da gravidade, tá certo? Eu vi a vazão, agora nós vamos ver um problema da gravidade. Então eu vou imaginar um fluido se deslocando. Note você que toda vez que eu falo de fluido se deslocando, eu estou desenhando um tubo. E a razão de eu estar desenhando um tubo é porque, obviamente, se eu não desenhar em que condição o fluido vai escoar, eu não tenho como fazer nada acontecer. Então, novamente, eu vou pegar aqui um elemento que tem a área A1 aqui, que tem a área A2 aqui, tá bom? Vou botar um fluido aqui, aqui esse fluido está se deslocando com velocidade V1, aqui ele está se deslocando com velocidade V2, e eu agora vou botar isso aí na presença da gravidade, porque na presença da gravidade nós não perdemos aquele conceito de pressão, tá certo? O conceito de pressão continua válido. Isso aqui está a uma altura que eu estou chamando de H1, e isso aqui está a uma altura que eu estou chamando de H2. E agora eu quero recordar com vocês
o que eu falei de energia lá numa das aulas de mecânica. Nós vimos que a energia total de uma massa, né, no campo gravitacional, ela se conservava. Ou seja, a energia mecânica total, que era igual à energia potencial mais a energia cinética, era uma constante. Só que agora eu tenho que determinar que massa é essa, porque aqui o melhor é falar de densidade. Então, normalmente, nós vamos pegar aqui uma quantidade que flui nesse sistema. Nós já vimos o problema da vazão, tá certo? A vazão já vincularia essas grandezas aqui, tá certo? Mas eu vou pegar uma situação onde a gravidade pode se converter em energia. Agora eu vou imaginar uma situação que eu vou explicar para vocês, sem deduzir em detalhes, que é o problema do Torricelli. O Torricelli imaginou um recipiente que tinha um furo, tá certo? E o que acontece com o fluido desse recipiente? Eu encho esse recipiente com esse fluido, obviamente uma parte começa a escoar aqui. E aqui o fluido sai com uma certa velocidade, que nós vamos chamar de velocidade V. Tá certo? E o que acontece aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma certa pressão, P, que é a pressão atmosférica. O ar que está aqui em cima está fazendo uma pressão nessa superfície. Aí daqui até aqui, eu tenho mais um esforço. Eu tenho um extra esforço, que é, como nós vimos, um aumento da pressão. Então, a pressão nesse nível aqui não é a mesma da pressão atmosférica. Então, aqui eu tenho a pressão atmosférica de novo, né, porque aqui é o ar envolvendo tudo isso, é o mesmo ar que está tentando segurar o fluido em todos os lados. Tá certo? Mas, ao longo aqui, eu tenho um diferencial de pressão que nós já aprendemos a calcular. Quanto que é? Se isso aqui for ΔH, a diferença entre o nível da água e o furo, né, nós sabemos que associado a isso existe uma variação de pressão que é exatamente o quê? Que é exatamente ρ vezes G vezes ΔH. Então existe uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão, ela funciona como uma energia mecânica. Ela funciona praticamente como uma energia potencial. Se eu pegasse uma pequena porção do fluido aqui e transportasse para cá, eu veria o seguinte: se essa pequena porção do fluido pudesse ser transportada livremente, se o resto do fluido permitisse esse transporte, eu veria que aqui cada unidade de volume tem uma energia, na verdade tem uma energia potencial. Essa energia potencial, porque a quantidade de massa que está aqui, ela quer vir para cá. Ela só não vem rapidamente porque o resto do fluido segura. E é isso que dá origem a essa diferença de pressão. Tá certo? Essa diferença de pressão, que eu pego a densidade de massa, multiplico por G e multiplico por ΔH, é como se eu tivesse uma quantidade de energia por unidade de volume potencial. Porque isso aqui é massa por unidade de volume, não é? Massa vezes G vezes ΔH é, de fato, a energia potencial. Quando eu divido pelo volume para ter a densidade, então é como se eu tivesse uma quantidade de energia potencial por unidade de volume. É isso aqui. Então, essa diferença de pressão é basicamente uma quantidade de energia por unidade de volume. E essa quantidade de energia potencial, ao chegar aqui e deixar de receber a resistência do resto do fluido, ela vai ser transformada em energia cinética. Então, qual é a energia cinética aqui? A energia cinética é, na verdade, aqui, né, meio de ρ vezes V quadrado. E por que eu usei ρ, não M? Porque, novamente, eu tenho que falar em energia cinética por unidade de volume. Tá certo? Então, eu tenho aqui uma quantidade de energia potencial
por unidade de volume, que vai ter que se converter em energia cinética por unidade de volume quando for possível, quando for permitido. E nós vimos no teorema energia que a energia cinética mais energia potencial, em cada ponto, elas se igualam. Então vamos imaginar que aqui o fluido não tem energia cinética. Então nós vamos imaginar que no começo dessa lata a energia cinética é zero. Então não tem cinética. O fluido aqui praticamente não se desloca. É uma lata muito grande comparada com esse furinho. Então aqui o nível não se desloca, o fluido é como se estivesse parado. Aqui, mas ele tem toda a energia cinética, potencial. Então nesse ponto que eu chamei de 1, por unidade de volume, a energia potencial é exatamente ρg ΔH. Certo? A cinética é zero, então mais zero. Essa seria a energia mecânica total. E isso tem que ser igual à energia potencial aqui embaixo, que eu vou dizer que é zero. Porque o meu relativo de altura é esse aqui. Estou medindo tudo com relação a esse nível. Mas eu tenho uma energia cinética por unidade de volume, que é meio de ρv². Tá certo? Então eu usei conservação de energia. Você tem que entender que a continha que eu estou fazendo aqui é a continha que eu já ensinei vocês na mecânica, que é a conservação de energia. Energia potencial se convertendo em cinética, só que agora, como eu tenho fluido, é melhor eu falar em coisas por unidade de volume, que é a densidade. Essa igualdade me permite cancelar o ρ e tirar que a velocidade com que esse fluido escapa é exatamente raiz quadrada de 2g ΔH. Essa é a velocidade com que o fluido escapa nessa simplificação que eu fiz, que dessa interface não mais variar. Isso dá uma velocidade para o escape do fluido. E essa relação de velocidade, ela foi inicialmente feita por Torricelli e ela chama teorema de Torricelli. Mas, na verdade, nada mais é do que conservação de energia mecânica para agora um fluido. Tá certo? Então, se eu tenho uma lata e eu tenho um furo, a velocidade com que isso vai acontecer vai depender da altura da superfície que eu estou. Tá certo? Isso, normalmente, às vezes, né, é referido aí nos compêndios como teorema de Torricelli, mas na verdade vocês estão aprendendo que o teorema de Torricelli nada mais é do que uma consequência da conservação de energia do fluido, energia potencial se convertendo em energia cinética. E aí tem inúmeras aplicações, né? Isso aqui é o princípio de uma hidrelétrica. Eu tenho energia potencial, eu pego essa energia potencial. Agora eu faço isso aqui um reservatório, tá certo? Eu faço isso aqui um reservatório e aqui eu vou fazer o fluido escapar. Só que eu vou botar aqui uma roleta, que o fluido batendo nessa roleta é capaz de fazer a roleta rodar. Então a energia potencial se converte em energia mecânica aqui no fluido, que se converte em energia mecânica que movimenta uma pá, e se essa pá estiver ligada a um dínamo, gera energia elétrica. Então daqui sai energia elétrica. Quanto sai de energia elétrica? Bom, vai depender dessa velocidade, porque a quantidade de energia que eu sou capaz de colocar para fora aqui, como eu disse, por unidade de volume, é meio de ρv². Se eu aumentar o V, a densidade não está variando. Se eu aumentar o V, aumentando aqui o nível do reservatório, eu aumento a quantidade de energia por unidade de volume que eu sou capaz de colocar nessa turbina, que eu sou capaz de converter em energia elétrica. Por isso que nas hidrelétricas você tem que ter um bom desnível. Você faz a barragem, que é exatamente para criar um desnível, e exatamente esse desnível entre a turbina e o nível da água é que dá a quantidade de energia por unidade de volume que eu sou capaz de extrair desse fluido. Tá certo? Então se você vai desenhar lá uma hidrelétrica e você quer uma quantidade de energia por unidade de volume da água que passa por esse sistema, basta você fazer essa continha simples.
Lembre-se de Torricelli, tá certo? E aí você vai conseguir resolver os problemas aí da barragem. Bom, agora nós vamos falar de um outro tipo de fluido, que são os gases. Os gases, eles são um tipo de fluido que é diferente dos líquidos, obviamente, porque aqui a densidade não precisa ser constante. Então, muitas das coisas que eu falei para você funciona levando em conta que o gás pode variar sua densidade. Ele é compressível. Então, sendo um fluido compressível, nós temos que tratar de uma forma levemente diferente. E ele é tão compressível que a gente faz experiências interessantes. Uma das experiências que eu faço com fluido gasoso é criar um pistão. Então eu tenho aqui um pistão, eu tenho aqui dentro o gás, né? Então aqui vai ter o gás. Eu venho aqui e faço uma força, portanto faço uma pressão, tá certo? E eu noto que quando eu aumento essa pressão, o volume do gás que está aqui varia. E além disso, eu posso colocar um termômetro aqui nesse gás, né? Então eu venho aqui e coloco também um termômetro aqui. Deixa eu colocar um termômetrozinho aqui, algo que tem um bulbozinho, e aí sobe para cima e tem toda a escala, onde eu posso medir uma temperatura do gás. E cientistas de toda a história se preocuparam um pouco com isso, né, e resolveram estudar qual era a relação entre essa pressão, esse volume e essa temperatura. Temperatura é uma das grandezas físicas que foram medidas muito antes de se entender o que ela significava do ponto de vista físico, tá bom? E eles notaram uma lei interessante, que o produto da pressão pelo volume, ele era de alguma maneira o número chamado número de mols, tá certo? Que é um N assim, vezes uma constante universal dos gases, vezes a temperatura que eles eram capazes de morar. Essa aqui é chamada, a famosa lei de Clapeyron, tá certo? Ou lei dos gases ideais. E ela é extremamente importante para a engenharia, principalmente engenharia química, que mexe muito com gases, né? Expansões, compressões e assim por diante. Muito bem. Essa lei pode ser escrita de uma outra forma. Se eu pegar esse aqui, é o número de mols, né? Todo mundo já aprendeu isso. É o número de mols. Então, dado que você tem um gás, você pode ter, se você dividir a massa desse gás pelo número de Avogadro, você tem o número de mols. E essa aqui é a chamada constante dos gases, constante dos gases. R tem um certo valor. E a temperatura aqui é expressa de acordo com a constante. Normalmente ela é expressa em unidades absolutas, que é o Kelvin. Tá certo? Então eu expresso a temperatura em Kelvin. Aqui eu expresso a pressão ou em Newton por metros quadrados, ou em atmosfera, ou em Pascal, ou em bar. O volume tem que ser sempre de acordo com as unidades que eu estou usando. Muito bem, então essa é a lei dos gases ideais e ela pode ser escrita de uma outra forma. Ao invés de falar da massa e do número de moles, a gente fala em número de partícula. Basta você pegar, quem que é isso aqui? Isso aqui é a massa dividido pelo mol, né? O número de moles é a massa dividido pelo mol. Tá ok? Ou é igual ao número de partícula dividido pelo número de Avogadro. Então eu pego e divido isso aqui e multiplico pelo número de Avogadro. Então aqui fica, quando eu multiplico pelo número de Avogadro, aqui, né? Porque isso aqui é o número de partículas dividido pelo número de Avogadro. Aí, essa constante R dividido pelo número de Avogadro, ela vira uma constante que é chamada constante de Boltzmann. Então, se eu substituir isso aqui, o número de partícula total do gás pelo número de Avogadro, que também é o número de mols, eu continuo com a mesma lei, só que ela fica igual ao número de partícula dividido pelo número de Avogadro vezes R vezes T. Certo? Essa grandeza aqui, ela em física é a chamada constante de Boltzmann. Então eu fico que PV é igual a N vezes agora uma constante K, que eu vou chamar de KB, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura. E essa é a forma que a ciência gosta mais
de expressar a lei dos gases. Produto da pressão, que nós já aprendemos o que é, pelo volume, que é o espaço ocupado, é igual ao número de partículas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Essa é a chamada lei dos gases que a gente vai trabalhar. Tá certo? Muito bem. Então essa é a lei dos gases. A questão que eu quero dar aqui para vocês é, quem é essa temperatura? O que é isso? O que é a temperatura de um fluido, no caso do gás? Tá certo? Então, nós vamos imaginar que um modelo para o gás. Para nós, o gás é composto de inúmeras partículas massivas que se deslocam. Tá certo? Elas se deslocam e a colisão dessas partículas na parede é que dá origem à pressão. O que dá origem à pressão de um gás? É exatamente a força que todos os seus constituintes é capaz de exercer sobre as paredes do recipiente que contém o gás. Então nós vamos fazer um modelinho de gás. Vamos olhar esse gás mais microscopicamente. Aqui eu estou vendo uma porção da parede do recipiente e eu estou olhando aqui as partículas do gás vindo com velocidade e colidirem com e voltarem, né? Elas vêm, colidem e voltam, não é isso? Então as partículas estão andando para cá, vão colidir e nessas colisões é onde elas fazem força sobre a parede. Tá certo? Essa é a origem da pressão. E eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar uma porção aqui desse gás hipotético na minha cabeça, me acompanham porque é uma deduçãozinha bonita. Eu vou imaginar que tem um cilindro de gás aqui, que está andando nessa direção e vai colidir com essa superfície. Portanto, essa superfície tem que ser vista como um cilindro chegando à superfície. Esse cilindro tem uma área aqui hipotética que eu vou chamar de A. As minhas partículas do gás se deslocam com uma velocidade V e eu, obviamente, tenho, no número de partículas que estão aqui, eu tenho partículas chegando e saindo, tá bom? Claro que elas têm um movimento tridimensional, tudo isso, mas nós vamos simplificar o nosso modelo. Vamos imaginar que elas estão andando aqui mesmo. Agora, deixa eu dizer para vocês o seguinte, lembra que quando eu expliquei mecânica, eu expliquei uma grandeza que chamava quantidade de movimento, que era massa vezes velocidade. Essa grandeza, o próprio Newton identificou como sendo a grandeza fundamental, cuja variação representa a presença de força. Então a partícula vem com velocidade v, bate na parede, volta com velocidade v, sofreu uma variação da quantidade de movimento, e essa variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo que isso acontece, se você olhar aqui, ó, a variação da quantidade de movimento, a massa não vai variar das partículas. Se eu dividir isso pelo tempo, eu estou mais ou menos dizendo quanto que a velocidade varia por tempo, que é a definição de aceleração. Tá certo? E isso aqui é definido como a força. A gente pode mostrar que essa variação é a força, as partículas e sobre a parede, que vai dar origem à pressão. A força feita sobre essa parede, dividido pela área, certamente vai me dar a pressão. Então, vamos pegar uma partícula dessa. Quando ela colide com a parede, veja, ela vem com V, então ela entra com velocidade V e sai com velocidade V. A variação de velocidade é 2V. Vamos ver? Para você sair daqui e chegar para lá, você tem que variar duas a velocidade, né? Porque mudou o sinal. Então a velocidade final menos a velocidade inicial é 2V aqui, não é zero. Não é isso? Porque a velocidade final inverteu o movimento, inverteu a direção. Muito bem, isso significa que a variação da quantidade de movimento que aconteceu para cada partícula que colide é 2 vezes a massa vezes a velocidade. Essa é a variação de quantidade de movimento por partícula. Quantas partículas eu tenho aqui dentro? Bem, se eu tenho N partículas num volume V, não é isso? Significa, se eu tenho aqui N partículas num volume V, nesse gás todo aqui que eu estou imaginando, o gás todo tem N partículas e está num volume V. Então essa é a densidade de partículas, número de partículas por unidade de volume. Nesse volume que eu estou olhando aqui,
vai ter essa densidade vezes isso. Agora, eu preciso saber quanto tempo demorou para essas partículas colidirem. Então, nós vamos olhar aqui, uma coisa que nós vamos olhar é o seguinte, as partículas que estão aqui, elas vão demorar que tempo para chegar aqui? Bom, eu vou chamar essa distância de v ΔT. Portanto, as partículas que têm velocidade v aqui vão exatamente andar v ΔT para chegar até aqui. Então, eu vou imaginar aqui um cilindro que tem como aresta v ΔT, e todas as partículas que estão aqui dentro andando para essa direção, obviamente vão colidir com essa parede no tempo ΔT. A última que vai colidir é essa, que está aqui no extremo. Todo mundo enxerga isso, não é verdade? Então, se eu olhar durante um tempo ΔT, a quantidade total de... Então, a variação total da quantidade de movimento, que nós escrevemos assim, ó, é igual a quantidade de variação de quantidade de movimento que eu tenho por partícula, vezes a quantidade de partícula capaz de colidir no tempo ΔT. No tempo ΔT, todas que estão dentro desse volume e andando nessa direção vão contribuir. A densidade total é N vezes V, N sobre V, vezes o volume desse cilindro, que é A vezes V, vezes ΔT, porque é aresta vezes área, tá certo? São as partículas que vão colidir no tempo ΔT. Mas olhe, algumas estão andando, outras estão voltando. As que estão voltando, que está computado aqui, não vão contribuir. Então eu tenho que dividir por 2 aqui, meio. Só as que estão andando nessa direção é que vão contribuir. Portanto, se eu pegar esse tempo e passar dividindo, eu tenho que a quantidade total de variação de quantidade de movimento pelo tempo, que é a definição de força, é igual, esse 2 cancela, é igual a N sobre V, vezes A, vezes V quadrado, então, vamos botar o M primeiro, vezes V quadrado. Tá certo? Então agora eu só vou pegar essa expressão aqui e ficar com ela. Portanto, eu tenho que a força que essas partículas fazem nessa área, num intervalo de tempo ΔT que eu considerei, é N sobre V vezes a área vezes mv quadrado. Mas a força por área, vou passar a área dividindo, é pressão. Então a pressão que esse gás é capaz de fazer nessa superfície é igual a N sobre V vezes m vezes V quadrado. Interessante. Porque agora eu posso pegar, multiplicar o volume e dizer que a pressão vezes o volume do gás que eu estou considerando é o número de partículas vezes mv quadrado. Eu vou dividir por 2 e multiplicar por 2. E essa deve ser a lei que obedece à relação entre pressão e volume para um número N de partículas contida num recipiente qualquer. Mas nós aprendemos empiricamente na lei dos gases. Então agora vem a lei dos gases, que foi determinada com a contribuição de Gay-Lussac, Boyle-Mariotti e Clapeyron, que coletou tudo. Então a lei dos gases, ela diz que a pressão vezes o volume é NKT. Portanto, essa grandeza aqui tem que ser igual. Ou seja, igualando, nós temos que meio de mv quadrado das partículas vezes 2 é kT. Portanto, quando eu igualar, eu posso dizer que meio de mv quadrado é meio de kT. K aqui é K de Boltzmann, né? Como eu havia dito para vocês, que eu manteria para evitar confusão com Kelvin. Então, gente, quando eu deduzi a lei dos gases baseado nessas partículas em movimento no meu fluido gasoso, colidindo com a superfície, eu pude mostrar que a lei dos gases pode ser obtida, parabéns, nós obtivemos a lei dos gases, desde que aquilo que eu chamo de temperatura é a energia cinética das partículas. Então, a gente aprende aqui que temperatura que a gente mede com termômetro, ela não é algo empírico, ela é, na verdade,
a energia cinética das partículas que constituem o fluido, ou o gás aqui no caso. A menos da constante de Boltzmann. Esse aqui é o conceito de temperatura. Essa é a chamada interpretação cinética da temperatura. Aquela grandeza que você mede no seu termômetro, toda vez que você pega um termômetro e põe lá e fala, a temperatura hoje está 15 graus Celsius. O que você está falando? Indiretamente você está dizendo qual é a energia cinética de cada molécula que faz parte do gás. Cada molécula que faz parte do gás tem essa energia cinética e isso equivale à temperatura que eu sou capaz de medir. Então, isso cria para a gente o conceito de temperatura, que daqui para frente, para quem vai trabalhar com engenharia, com ciências, ou mesmo biologia, tem que entender que o conceito de temperatura não é o que eu meço com o termômetro. Eu meço com o termômetro a temperatura, mas ela significa a energia cinética das partículas que fazem parte do meu fluido que eu estou medindo. Quando eu tenho um sólido, aí trata-se de vibrações, continua movimento, tá certo? Essa energia aqui, gente, é o que nós chamamos de calor. Calor é a energia contida no movimento das partículas. Isto é calor. Calor não é transmitido senão através do movimento de massa. Pode ser convertido em radiação e transmitido na forma de radiação, como o Sol faz. Mas para um fluido, nós temos que lembrar que o transporte de energia é o transporte de calor. Isso me traz, né? Então a gente aprendeu isso um pouquinho do fluido gasoso, isso me traz, para terminar essa aula, introduzir de uma forma científica para vocês 3 conceitos que eu acho fundamental para quem lida com fluidos, tá certo? O primeiro é a capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é exatamente quanto de energia eu consigo acumular nos constituintes do fluido. Então, o que é a capacidade térmica? No gás que nós vimos, era exatamente quanto de energia de movimento tem nas partículas andando aleatoriamente dentro do gás. Então, a capacidade térmica é a energia que eu sou capaz de acumular, tá certo? E como que a gente mede essa energia? Vendo como varia a energia do sistema quando eu vario a temperatura. Essa é a capacidade térmica. Quando eu variar a temperatura, o quanto eu vario a energia cinética das partículas de um gás, por exemplo, vai determinar o que é a capacidade térmica. Ou às vezes a gente divide, normaliza e chama de calor específico, é a mesma coisa. Tá bom? Mas esse não é o único conceito que eu quero transmitir de fluidos. Um segundo conceito que eu quero transmitir de fluidos é a viscosidade. O que é a viscosidade? A viscosidade é o seguinte, nós vimos que o fluido tem movimento. E quando eu arrasto uma parte do fluido, as colisões das suas partículas vão transmitindo movimento para as demais. Se eu pegar aqui e movimentar o ar, a alguns metros eu arrasto o ar aqui que está na minha mão, porque o ar não pode penetrar na minha mão, e ele vai arrastando as camadas até chegar a você. Então, a viscosidade é a capacidade de transferir força. A gente diz que um fluido tem muita viscosidade quando ele é muito capaz de transferir força. Tá certo? Então, quando eu tento movimentar uma parte, ele arrasta as outras partes. Então, se você for numa piscina e movimentar uma parte da água, você vai ver que as outras partes acompanham. Se você botar folhinha em cima, você vê que as outras partes daqui a pouco começam a se movimentar. Isso é devido à viscosidade. Tudo isso está lá na mecânica entre as partículas do fluido. Eu tento movimentar uma parte, ela tem energia, ela vai colidindo com as outras e vai trazendo. Tá certo? E eu também gostaria de falar que é uma coisa importante, que é a condutividade térmica. Enquanto a capacidade térmica é a capacidade de acumular energia,
A condutividade térmica é a capacidade em transferir energia. Se eu pego um gás, venho aqui, dou mais energia, dou mais temperatura para as partículas, elas vão interagindo com as outras e vai transmitir movimento mecânico. Essa é a condutividade térmica. É, na verdade, a capacidade de transferir energia. Então você vê uma coisa importante, né? A mecânica dos fluidos, ela está intrinsecamente relacionada com quase todo o transporte de quantidades importantes que nós temos na natureza. Imagina a natureza levando calor de um lado para outro. Tudo isso acontece através da transmissão de energia dos seus constituintes mecânicos. Então, a mecânica a nível microscópico do fluido é extremamente importante para que a gente possa entender algumas das propriedades. Eu listei 3 aqui, mas na verdade existem muitas outras que a gente poderia considerar e que são extremamente importantes para qualquer aplicação que a gente faça no mundo real, nas engenharias ou em qualquer outro tipo de ciência, esteja tentando resolver os problemas da humanidade e da sociedade moderna. Muito obrigado e até a próxima aula.